Pessoal, ainda sobre economia, eu quero contar que a arrecadação do governo federal com tributações, impostos, outras receitas foi de 171,1 bilhões de reais em março de 2023. O levantamento foi divulgado hoje pela Receita Federal. A queda real, quando tem o desconto da inflação, foi de 0,42% em relação ao mesmo período de 2022. Aí você vai falar, nossa, então foi ruim? Apesar disso, o resultado deste ano foi o segundo maior para meses de março desde 1995, que marca o início da série histórica da Receita Federal. Como é que vocês avaliam essa arrecadação? Ela é muito importante nesse momento. A palavra arrecadação é a principal para o governo federal, inclusive principal aposta para que o arcabouço fiscal funcione. Alan Gani. Foi uma queda marginal, né? 0,42%, já descontando a inflação, não é algo bastante significativo. E aí, o que explica esse bom desempenho aí das contas públicas? Né? A retomada do crescimento econômico de 2022, que ainda tem efeitos em 2023. Então, por exemplo, a recuperação do mercado de trabalho, houve aumento ali da massa salarial, né? Embora agora o desemprego volte a subir, mas ele vinha em trajetória de queda, mais pessoas trabalhando, né? Isso significa que aumenta a arrecadação. Um outro efeito também que teve foi a reoneração dos combustíveis, que dizia aí agora há pouco o Piperno, né, quando trouxe o exemplo da inflação. Então, essa reoneração aí dos tributos sobre combustíveis também ajudou a aumentar a arrecadação, que explica essa queda marginal para o período. Quero saber de você, Fábio Piperno, como é que você enxerga essa arrecadação do governo de mais de 170 bilhões de reais? O resultado do primeiro trimestre foi bom para o governo, a arrecadação acabou, o saldo global acabou sendo de fato positivo. Eu acho que também ajuda na busca dessas metas fiscais que o governo, né, tenta alcançar. E é claro que nada disso, veja, não foi um resultado excepcional, porque como o Alan, enfim, lembrou, houve uma pequena queda real, uma queda de fato marginal, mas também não houve lá uma super arrecadação, e o fato é que não há nenhum estouro da boiada à vista. Quero saber de você, Gustavo Segré, porque no acumulado dos 3 meses, a gente está falando numa arrecadação de 586 bilhões de reais em valores corrigidos pela inflação, o que representa um aumento de 0,72% se compararmos com o mesmo período do ano passado. Então, uma boa arrecadação também nesses primeiros 3 meses. Como é que você avalia esses números, hein? Avalio pelo lado da arrecadação uma boa notícia, compartilho com Alan, com Piperno, que uma queda de 0,42 reais, isso quer dizer que se a gente faz o cálculo de março do ano passado, agrego a inflação, a arrecadação foi menor que o resultante. Mas o que me preocupa é o gasto. Essa seria a mesma coisa, Evandro, que todo mundo comemorar porque alguém teve um aumento salarial. E aí esse alguém que está do lado, que não presta muita atenção, fala, tá, me conta, você está gastando mais ou está gastando menos? Se a resposta é estou gastando menos, então valeu a pena, esse aumento da arrecadação justifica. Mas se esse aumento da arrecadação veio junto com o aumento do gasto público, então não serve, porque o superávit ou o déficit fiscal é o que vai apontar o resultado final. E vou longe. O arcabouço fiscal estabelece que nesse ano devemos terminar com 1% de déficit fiscal. Isso quer dizer que o governo vai gastar mais do que arrecada em 1% sobre o produto bruto interno. A dúvida é, se eu continuo gastando muito, mesmo com uma arrecadação boa, eu posso gerar que esse déficit seja maior ou que não consiga chegar ao equilíbrio que eu planteio que o governo está fazendo no ano que vem. Então, é bom o resultado de arrecadação? Sim. Mas se o gasto público não acompanha a equação, não serve para nada. O gasto público te preocupa, Piperno? É claro que o gasto público preocupa sempre. Mas nessa relação que o Segré acabou de falar? Mas qual é o indicador que a gente tem de que vai haver um estouro dos gastos públicos? É aí que eu quero chegar. Tem algum para você, Gani? Tem. Qual? Claro. Porque a regra do teto de gastos, essa nova regra aí, o arcabouço fiscal, no mínimo o governo vai gastar a inflação mais 0,6. No mínimo. Né? E não tem trava ali para arrecadação. Eu não consigo contratar a arrecadação. Mas o gasto já está contratado em
inflação mais 0,6. E uma série de exceções, 13 exceções. Então, fatalmente, a despesa pública vai subir. Primeira coisa, o arcabouço ele não vai ser aprovado amanhã. Então a gente não sabe quando é que o arcabouço vai ser aprovado. Dado o que foi apresentado até agora. Não, mas eu estou dizendo o seguinte, vamos imaginar que o arcabouço seja aprovado e todas essas medidas passem a valer a partir de julho. Você teria um segundo semestre em que poderia, num cenário desastroso, acontecer isso que você falou. Mas mesmo assim, provavelmente não seria suficiente para estourar essa meta de déficit de 1% que o governo traçou. Isso só aconteceria num cenário desastroso, no teu ponto de vista, em Segré? Vamos tomar o exemplo de março. Em março, em termos reais, a arrecadação foi de 0,42 negativa. Mas como bem cita o Alan, para o governo seria a inflação do ano passado, no mesmo período, mais 0,6. Ou seja, aí já ampliou o déficit. Nesse caso em particular, já ampliou o déficit. A preocupação do déficit é que, quando você não tem um histórico de contenção de gastos, e vou tomar um exemplo, idiota talvez, mas vale o exemplo. Se a gente está em contenção de gastos, não tem justificativa pagar diárias de 66 mil reais por dia. Não tem justificativa de comprar sofás e camas de 100 mil reais. Isso é uma demonstração de que não está preocupado o governo com a despesa pública. É o exemplo. Não adianta dizer, vamos cortar café, ou vamos utilizar o papel carbônico dos dois lados para poupá-lo. Não serve. O que a gente tem que fazer é mostrar que essa situação de controle do gasto é para valer. E o governo até agora não mostrou isso. O governo precisa guardar dinheiro no colchão, em Piperno? É claro que todo governo precisa gastar o mínimo possível. De qualquer forma, esse governo também já fez cortes, eu já citei aqui várias vezes. Por exemplo, na questão dos benefícios que eram concedidos pelo governo anterior e que, por erros no cadastro, gastavam-se quase 500 milhões de reais a mais por mês.